Bom, Luiz, antes de mais nada, é uma satisfação falar contigo. Eu sou admirador aí da sua luta pela comunicação e realmente é uma honra. E falar da memória também, para mim, a gente completou 17 anos agora, né, de empresa, e com a mesma energia, com a mesma vivacidade que nós começamos, né? E estamos passando agora por um momento muito desafiador, né? Recentemente a gente fez uma reunião do Conselho da Memória, onde eu comecei a reunião remetendo a figura do Yin Yang, lá da sabedoria milenar chinesa, né, que fala que os opostos ali, eles convivem, né? Então a gente está num momento delicado, né, de mundo, de crise, né, tem muito sofrimento, muitas coisas que a gente não pode desconsiderar. Empresarialmente é um desafio gigante, né, que todos passamos, mas, por outro lado, as oportunidades aparecem, né, as oportunidades estão acontecendo. Então, a memória, no ano passado, a gente conseguiu passar, né, aquele susto inicial, conseguimos crescer, tivemos um ano positivo, e esse ano, nessa mesma linha, a gente está aqui com uma expectativa de crescer ainda mais, sabe? Então, acho que o fato da gente estar nesse momento aqui, já com uma bagagem tão grande, né, de tecnologia, de melhoria de gestão, principalmente o fato da gente ter um time que está muito unido, muito engajado, né, muito em valores, solidez, faz com que a gente se sinta muito preparado para enfrentar a crise e torcemos para que daqui a pouco ela amenize e a gente consiga aí efetivamente, né, rampar, né, que o país como um todo. E assim, estamos otimistas. E qual é a tua expectativa de crescimento para esse ano? Como é que estão as contas da memória aí em relação a 2021, considerando, né, o momento ativo que nós tivemos em 2020, né? Mas a minha meta aqui, né, com a presidência, o crescimento, a expectativa de um crescimento de 60% em relação ao ano passado, tá? Isso decorre aí principalmente ali quando, aquela situação, né, quando a crise começou a acontecer, a gente buscou soluções e o que a gente poderia se reinventar e investir que pudesse nos trazer aí esse caminho. E, de fato, a gente fortaleceu algumas linhas, né, de produtos, de fornecimento de software que estão sendo muito demandados, ligados aí as tecnologias, né, de nuvem, de segurança, de automação, tudo que está sendo mais demandado. A gente fez um esforço gigante, né, a equipe, né, naturalmente, e está funcionando bem. A gente já, imagino que no mês que vem a gente já deva superar o ano passado, e aí tem mais 3 ou 4 meses pela frente para a gente ter um bom ano, né? Mas não pense que é fácil, né? Está sendo, assim, extremamente desafiador, mas as coisas estão funcionando bem, graças a Deus. E vocês estão atuando mais hoje em mercado público ou privado? Qual é a relação de um para o outro aí? Boa pergunta. A memória, assim, nossa grande história, ela é no setor público, né? Então, federal, estadual, municipal, né? Em Brasília, estamos em Brasília principalmente, né? Não. Hoje a gente tem uma atuação nacional, né? Eu tenho projetos em vários estados, né? O Centro-Oeste, muito fortemente, Brasília, Goiás, Mato Grosso, a gente desenvolve vários projetos, mas também em Rondônia também, estamos fornecendo tecnologias hoje em vários estados. Temos uma filial também que está no início, mas que tem uma expansão lá também para a Europa, em Lisboa. Então, a memória já está já expandiu, né? Mas, assim, a nossa atuação, ela cresceu muito nessa expansão regional, tá? A gente teve você perguntou sobre o privado, né? Tá, deixa eu... A gente, dentro dessa história, né, a gente teve a honra aí de ajudar muitos órgãos, né, de melhoria de gestão no Estado-Maior do Exército, Ministério do Planejamento, então, Ministério do Planejamento, Receita Federal, atuamos em Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, vários ministérios.
órgãos estaduais, e sempre com iniciativas para a gente expandir para o privado. De fato, a gente, lá em São Paulo, conseguiu alguns contratos, mas não conseguimos que essa nossa frente encorpasse. Esse ano, a gente adotou uma estratégia que a gente adquiriu uma empresa com vocação para privado. Então, o grupo, né, a Memora, agora, ela teve essa expansão, essa empresa que é chamada Orex, que ela atua em casos importantes, né? Ela está no Magazine Luiza, está no Santander, recentemente entrou no Itaú. Então, através aí dessa estratégia de aquisição, a gente agora também atua fortemente no privado. Agora, me diz uma coisa, Marcos, o ano passado, quer dizer, foi um ano atípico, teve pandemia, home office, uma série de coisas. Vocês já pararam, já sentaram para conversar? Como vai ser 2022? Quer dizer, a partir do momento que você está aumentando aí a vacinação da população, já começa a se estudar, então, a volta ao trabalho presencial e tudo mais. Como é que a Memora está tratando isso? Vocês vão ter um ambiente híbrido, vão ser totalmente home office, como era no início, alguns empresários até chegaram a prever isso lá no início da pandemia, ou volta todo mundo ao trabalho presencial? Qual é a estratégia que vocês estão adotando aí para o futuro? Luísa, assim, a gente pensa nisso, acho que de manhã, de tarde, de noite, né? Porque confesso para você, assim, que a gente não tem essa assertividade que vai ser assim ou vai ser daquela maneira. O que a gente tem certeza é que muda as relações, né, da organização com os colaboradores, no sentido de que, assim, não serei eu aqui que eu vou definir que vai ser assim assado. Você, cada vez mais, você tem uma negociação, uma relação onde você tem que criar as condições. Você vai ter casos onde, por uma circunstância ou outra, já teve casos aqui nós, por exemplo, o colaborador, assim, ele precisava do presencial porque ele tinha uma situação que o remoto era ruim, tem outros campos que é um remoto. Então, eu acho que as duas grandes coisas, uma é a flexibilidade que a gente precisa criar, e que é bom, porque você consegue tirar o melhor de cada situação. Então, assim, se for simplificadamente um modelo híbrido, mas não é uma coisa assim, a regra é assim, você faz assim, você faz assado, tá certo? E a segunda coisa que é o seguinte, que essa relação com os colaboradores, assim, a gente... aliás, se for só fazer um parênteses, é o seguinte, a Memora, desde sua criação, né, não sei se todos sabem, né, o símbolo da Memora, ali tem uma folhinha, porque a Memora é o nome de uma planta do cerrado, da família do jacarandá. Então, nós criamos a organização com uma visão de ser um modelo biológico de organização, onde não existe uma figura de que a Memora está aqui, o colaborador está lá. É uma relação que os colaboradores são a Memora, e a gente acredita profundamente. Então, aí, quando a gente cresce, quando a gente passa por uma situação dessa, existe sempre essa relação simbiótica, né, de criar situações para que a gente possa efetivamente... a empresa ir bem significa que todo mundo está indo bem. Então, com esse espírito, com a flexibilidade, com o respeito, compreensão do colaborador, né, a gente tem feito grandes investimentos em capital humano para poder ter essa capacidade. Hoje a gente tem, assim, muita gente, assim, a primeira colaboradora nossa, 17 anos atrás, está com a gente hoje. Tantos colaboradores que estão há 16, 15, 14, 10 anos, com os quais eles estão há muito tempo com a gente, porque a gente tem um propósito comum, acredita nas mesmas coisas. Então, essa solidez nos dá muita confiança de que agora, nesse novo modelo que virá, enquanto organização, a gente vai criar esse espaço de tirar o melhor de cada um dos modelos, presencial, remoto. No mais das vezes, eu acho que o híbrido ele tende a ser onde as coisas vão se acomodar melhor, porque você consegue ter um ganho de produtividade, né, no modelo remoto, sem perder aquela coisa importante aí da relação entre as pessoas, né? Sem elas, as coisas, às vezes, você ganha produtividade, mas perde a conexão, né? Enfim. E você falou sobre pessoal, como é que está a questão da qualificação técnica do pessoal? Quer dizer, isso
hoje em dia é uma atividade quase que constante, quer dizer, você precisa estar sempre renovando o teu quadro, eu digo renovando intelectualmente o teu quadro, porque, do contrário, a empresa tende a ir perdendo o bonde da transformação digital, né? Quer dizer, e como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão atuando com essa qualificação? Cursos à distância? Como é que vocês vêm atuando aí na memória? Essa é um dos valores que a gente tem de ser um ambiente de crescimento, né? Eu venho da área técnica, eu vivi e vivo isso aqui, é um desafio gigantesco, e o tema de qualificação, da gente estar sempre aprendendo, é fundamental. Para a gente é prioridade, viu, Luiz? Assim, eu tenho hoje várias iniciativas. A gente tem associação com universidades, nós estamos criamos já um curso, daqui a pouquinho a gente vai colocar, onde a memória se associou à Universidade Federal do Mato Grosso. Nós estamos associados aqui com o UniCeub, tem alguns alunos que estão aqui dentro fazendo estágio. A gente tem uma plataforma de treinamento das lideranças, a gente cria treinamentos internos, a gente estimula os colaboradores a buscar esse conhecimento. Enfim, essa é uma questão de sobrevivência, essa é uma questão, remetendo ao que eu falei lá atrás, né, que a memória são os colaboradores, portanto, assim, é necessário essa colaboradores mais preparados para performar, né, como sempre fez aí na vanguarda, né, nos seus projetos. Então, e teu quadro hoje funciona de quantos colaboradores, quantas pessoas trabalhando hoje com vocês? Hoje nós estamos ordem de grandeza, umas 300 pessoas na memória, mais agora a Orex já está com 360 pessoas, hoje nós estamos. Brasil, inclusive no exterior também, todo mundo? A operação do exterior, ela começou mais ou menos, coincidiu com a pandemia, então, assim, eu diria que, assim, a quase totalidade hoje estão nos nossos projetos aqui. A gente tem um projeto pequeno aí, explorando lá fora, mas, assim, a grande maioria, e aí está distribuído regionalmente. Então, parte da turma aqui em Brasília, aí no Oeste, tem Rio de Janeiro, enfim. E como é que está essa relação lá com o mercado europeu? Como é que é o cliente europeu em relação ao cliente brasileiro? Ele é muito diferente? É mais exigente? Qual é o perfil dele em relação ao brasileiro? Certamente é bastante diferente, né? Certamente é bastante diferente. É um cliente que ele é exigente, mas, assim, por exemplo, a nossa porta de entrada lá em Portugal tem a ver porque, assim, o Portugal está muito demandante quando a gente fala de Europa, a gente está falando, né, de uma população que é relativamente envelhecida em relação a gente. Então, quando a gente fala aí de tecnologia, a gente está falando o vigor da juventude é importante. Então, eles estão muito receptivos a receber, né, pessoas aqui do Brasil e empresas. E então, assim, são muito exigentes, mas são muito receptivos. Eu percebo que uma coisa que faz grande diferença na atuação é a criatividade nossa, sabe? De achar soluções. Nós temos uma pegada que você associa essa criatividade a uma agenda séria, uma agenda ética, uma agenda consistente, aí, meu amigo, aí a gente faz a diferença, sabe? A gente consegue ser diferente. Não basta só a criatividade, mas isso é o que faz a diferença. Portugal é o teu portão de entrada para a Europa, quer dizer, é dali que você vai extrair a experiência necessária para lidar com o europeu? Exatamente. Aí tem as facilidades, né, da língua, etc. De qualquer forma, é o seguinte, né, como eu te disse, é o seguinte, nesse momento de pandemia, algumas situações ficam muito mais complexas, né, a começar do deslocamento, esse tipo de coisa. Marcos, e como é que fica essa relação de vocês com o governo? O governo tem sido mais exigente em virtude da pandemia, cobra de vocês mais serviço presencial? Como é que está essa relação? Quando eu falo governo, é governo federal, estaduais e municipais, tá? na relação com vocês.
Luiz, assim, eu acho que eu não percebo, pelo menos aqui com a gente, um padrão de como é que está se comportando. O que eu percebo em comum é uma boa vontade de achar a melhor solução, sabe? Então, acho que a pandemia, ela traz essa consciência que cabe você tratar e achar a melhor forma. Então, tem cliente, por exemplo, que foi mais para o remoto, outros mais presencial, agora estão alguns voltando e a gente vai voltando. Então, qualquer situação nesse vai e vem está sendo tratada com bom senso. Eu vejo que as pessoas, de uma maneira geral, estão usando o bom senso para achar as melhores soluções, em particular no nosso cliente de governo. Agora, nessa discussão, normalmente com o mercado privado, você tem um relacionamento que é mais rápido, pode ser mais dinâmico, e já com o mercado público você tem aqui o problema sempre da lei de licitações, você tem sempre certos impedimentos que a legislação acabou te obrigando a mudar processos para poder se adaptar ao que o gestor está querendo. Mas com essa nova lei que foi criada, ficou mais fácil lidar com o governo, entender o que o governo quer e prover o serviço a ele? Como é que ficou essa nova lei em relação a empresas como você que prestam serviço ao governo? Melhorará, sabe? Assim, eu vejo vários aspectos que ela introduz que vai melhorar essa relação. Mas ainda não tá, ainda nós estamos num período de transição, né? Quer dizer, os 2 anos agora iniciais está em transição. Mas existem possibilidades lá de contratar por desempenho, elementos aí de negociação, de arbitragem, a extensão do prazo de alguns contratos, né, de 5 para 10 anos. Então, sim, a forma como é tratada a pequena e média empresa, então, foram várias melhorias que aconteceram e que eu acho que vão melhorar. Entretanto, nós estamos falando aqui de um marco legal, mas a implementação disso, eu acho que faz a diferença com isso, porque quando eu penso, por exemplo, no modelo de contratação de automação, existem vários modelos disponíveis. Tem alguns que são muito otimizados para controle, tem alguns que são otimizados para resultado. Né? No meu modo de entender, a melhor situação possível seria se achar um equilíbrio, né, entre essas duas coisas. Hoje, de uma maneira geral, você vê uma coisa muito mais voltada a controle do que para resultado, o que traz consequências, né? Eu favoreço, né, como eu falei, o combate à corrupção, mas eu não estou voltado para a eficiência. Agora, essas coisas, na minha experiência, elas vão se acomodando, né? Uma hora eu puxo um pouco para cá, um pouco para lá. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma oportunidade de melhoria. Então, assim, a nova lei trouxe 2 coisas boas, mas o que eu acho que realmente vai fazer diferença é uma questão, assim, eu não posso atuar com uma premissa de prevenir o crime, de combater. Eu tenho que trazer uma premissa mais equilibrada no sentido, o que é mais eficiente, qual é o resultado, onde eu quero chegar, dar ao gestor um pouco mais de tranquilidade para que ele faça o que ele precisa ser feito, né, para eventualmente não ficar um clima de medo, né, de fazer o que precisa ser feito. Marcos, vocês são uma empresa peculiar no mercado, porque é uma empresa que tem um dos sócios, um dos donos da empresa, é um escritor. E recentemente escreveu um livro onde ele fala que a TI tem que servir ao ser humano, quer dizer, possibilitar o ser humano a voltar a ser analógico, né, a poder usufruir da tecnologia para subir na árvore de novo, cuidar da família, quer dizer, o homem voltando para ele mesmo, né? E esse livro tem sido aplicado na empresa aí como manual de operações. Como é que vocês estão tratando esse livro aí dentro? Pô? Giovanni é sócio fundador, meu companheiro, eu já sou amigo dele há muito tempo, a gente tem uma relação quase de irmão, né? É padrinho da minha filha, a gente é sócio aqui há quase 20 anos, enfim, somos parceiros em várias coisas, eu sou admirador dele. Eu vejo esse livro, não é tanto como um manual assim de operações, mas assim, ele provoca reflexões de uma maneira muito leve, né? Porque são temas
complexo, etc., para a gente pensar e o que vem pela frente de uma maneira criativa e provocadora, né? O título, o futuro é analógico. Recentemente, eu fiz um café com inovação aqui com os meus colaboradores e eu comecei perguntando, essa inovação tecnológica, ela é boa? Porque a gente se encanta, né? Fala, nossa, que coisa boa, etc. Mas, assim, será que a vida melhora? Será que, né, com os nossos pais e avós, etc., você tem aspectos que sim, outros que não, né? A sociedade, ela vive uma transformação muito grande. A nossa conclusão enfática foi que sim, que melhora, mas a gente passou por essa reflexão, e o livro faz muitas reflexões, né? No sentido de você compartilhar o teu conhecimento mais acessível, né? Ter a tecnologia viabilizando, aí, ao invés de você compartilhar, né? Uma série de coisas que, com o uso da tecnologia, viabiliza. E o livro, ele é muito provocador, eu acho sensacional aqui o companheiro Giovanni. E o Giovanni na empresa, é o Giovanni escritor ou é o Giovanni empresário? Como é que ele é, essa relação dele com os funcionários aí, com o pessoal? É multifacetado. a gente tem uma relação aqui, Luiz, assim, a gente se enxerga, né, dentro da organização, dentro do modelo biológico, né? Por exemplo, hoje, eu sou o presidente, não, eu estou o presidente. A gente tem um clima aqui muito acessível, né? É um organismo, você não pode falar que o coração é mais importante que o rim, ou que o cérebro, tudo tem que trabalhar harmonicamente, e não tem uma... Então, assim, a gente tem uma relação muito tranquila, muito aberta, o valor nosso é portas abertas, então, é uma satisfação muito grande, a gente está sempre... A gente tem aqui um clima realmente de pessoas, assim, né? Eu vi famílias crescendo aqui dentro, né? Recentemente, a gente teve a felicidade, né, de obter a certificação Great Place to Work, que foi um organismo internacional, né, que certifica boas práticas, né, de gestão de pessoas, de inovação, que é muito, muito rigoroso, né, nessa pesquisa, e acabou corroborando, quando a gente criou a empresa, eu e Giovanni, dos fundamentos que a gente queria é que aqui fosse um grande lugar para se trabalhar, que fosse uma organização que o colaborador fosse boa para ele, que afetasse a sociedade positivamente, o cliente, o colaborador, a família dele. 17 anos depois, agora, dentro dessa confirmação, porque um organismo internacional, a gente submeteu lá, fizemos uma pesquisa, e, de fato, índices muito altos ali, os colaboradores dizendo que eles têm aqui um clima de colaboração, que eles confiam, que os parceiros, 96% das pessoas dizendo que ele pode contar com a pessoa que está do lado dele. Quase todo mundo respondeu, mais de 80% teve essa gentileza aí da pesquisa. Então, enfim, acho que quando a gente se aventura, né, empreender, é um desafio, né, para usar um eufemismo muito grande. O que vale a pena nesse desafio é a gente agregar pessoas comungando aí de propósito comum. Nosso propósito é ser útil à sociedade, como agente de modernização, conviver com pessoas, aprender junto, crescer junto. Colaboradores que entraram aqui hoje são diretores, sabe, os nossos diretores aqui. É interessante isso que você está dizendo, porque normalmente eu vejo o mercado de TI como um mercado assim, muito volátil, rotativo, né? As pessoas estão sempre mudando de emprego, e, no entanto, aí você fala, tem funcionários aí com uma longevidade fora do comum aí para o mercado, né? Então, deve ser interessante, quer dizer, se a pessoa optou por fazer uma carreira dentro de uma empresa, quer dizer, ainda mais numa empresa privada, porque normalmente você vê um cara fazendo carreira numa empresa pública, mas numa empresa privada assim, né, sair lá do chão de fábrica para chegar a um nível gerencial não é todo dia, né, quer dizer. Não, tem vários casos aqui que esse clima aqui, assim, você tem um clima onde você pode crescer. A gente hoje, né, tem as gerações mais novas, de fato, elas são mais irrequietas, né, elas não querem construir carreira, mas, assim, às vezes acontece que
um colaborador que chegou aqui novinho, começou na memória, ficou um tempo, depois ele saiu, foi para o mercado, e daqui a pouco ele volta de novo. Se arrependeu e voltou? Se arrependeu e voltou. Enfim, mas assim, a gente vê isso com muita tranquilidade e naturalidade, porque assim, a gente criou, ao longo desse tempo, né, eu gasto boa parte da minha vida, que tem que ser uma coisa que vale a pena, as pessoas que estão aqui têm que se sentir bem, tem que ser um grande lugar para trabalhar, sabe? Às vezes a gente, hoje em dia, nós estamos numa situação muito particular, né, com a pandemia, que é o seguinte: o mercado de tecnologia está extremamente demandante, então, e agora com o home office, então assim, você está com uma demanda muito maior, com uma abrangência muito maior, então as instituições lá de São Paulo, os bancos estão oferecendo salários altíssimos, às vezes até do exterior, e eventualmente a gente perde algumas pessoas, mas mesmo a pessoa sai e fala para muita orgulho e satisfação: poxa, essa é a melhor empresa que eu já trabalhei. Daqui a pouco ele volta e vamos trazendo mais gente, sabe? A gente tem virtualmente, assim, com 17 anos, não temos processo trabalhista, não temos situações de estresse, né? É sempre uma relação. É isso que a memória quando eu falo que somos colaboradores, rigorosamente isso, que repercute aí na prestação de serviço, né? Quando você está lá na linha de frente, né? Antigamente eu tinha um funcionário que ele tinha que estar bem treinado e fazer a missão dele. Hoje em dia eu tenho que estar lá na ponta, essa sinergia. Quando a gente fala em crescer e para Mato Grosso, para Rondônia, para Portugal, eu só consigo fazendo isso com muita consistência de valores, com lideranças, com pessoas que estão aqui porque acreditam, comungam, né, dos mesmos valores e propósitos, e aí a gente vai crescendo, né? Enfim, então esse Great Place to Work aí foi uma confirmação de uma crença que a gente consegue a prosperidade, consegue ser uma empresa séria e com longevidade, sem ter que ter uma atitude agressiva de mercado ou de explorar colaborador. Não é nada disso, sempre buscando relações ganha-ganha em todos os níveis, com colaborador, com parceiro, com fornecedor, com cliente. Assim, eu sempre vou pensar num projeto meu. O que me motiva, no fundo, é assim: eu tenho um projeto na Defensoria Pública do Estado de Goiás, que tem centenas de milhares de pessoas que têm necessidades e que não tem a quem recorrer, e vai na defensoria. Se eu puder melhorar aquele processo e beneficiar essas pessoas, cara, vale a pena. E o meu colaborador está lá na frente e vai dar o sangue para que isso aconteça, e acontece. E aí a gente vai se realimentando com essas conquistas e com um histórico legado de 100% de casos de sucesso, de clientes que deixam as portas abertas, né, para a gente voltar. Enfim, essa é a nossa... Tem um lado desafiador, mas tem um lado também que recompensa da gente olhar para trás e ter a convicção de que valeu a pena, né? Legal. Marcos, olha, foi ótimo conversar com você, entendeu? Conhecer um pouquinho mais da memória, entendeu? E fica o convite para a gente conversar mais vezes aí, falar mais de cenários aí que vão ocorrer, né? Agora, a partir desse ano que vem, né? Com essa mudança toda de mundo aí que a gente está tendo. E foi muito bacana, foi gostoso. Eu acho que a gente abriu um canal, vamos manter esse canal aberto agora para a gente conversar sempre que puder. É uma satisfação, uma honra, meu amigo. Eu admiro muito o seu trabalho e fico muito, muito feliz aqui. No mercado tem quem me ama, tem quem me ama e tem quem me odeia. No, é 8 ou 800, entendeu? Porque o jornalismo é complicado. Eu sou dos que amam, então assim, a hora que você quiser... Então tá bom. Que bom saber, porque tem horas que a gente conversa, tem uns que já conversam de cara amarrada com a gente, assim como... Mas tudo bem. Paz e amor. Eu sou facinho de levar, não tem problema não. Um abraço para você, um bom dia aí, dá um abraço a todo mundo aí da memória, tá bom? Grande abraço. Um abraço, até logo.